amigos, tudo bem? Professor Antônio aqui para responder alguns exercícios sobre função quadrática. Eu fiz uma lista sobre função quadrática e disponibilizei no meu canal do Telegram. O link está aí na descrição do vídeo. A lista ela vai estar separada em partes, tá? E eu vou respondê-la por partes. Em cada parte eu vou postando o vídeo à medida que eu vou respondendo aqui com vocês, beleza? Então entra lá no canal do Telegram para pegar essa lista de função quadrática e as demais. Então vamos aqui. Para responder a segunda questão, a gente vai precisar dessas ideias que eu vou falar aqui agora. A relação entre o discriminante, o coeficiente A e a concavidade da parábola. Vejam só, na questão anterior, a gente resolveu 3 exercícios e viu que o discriminante pode ser positivo, nulo ou negativo. E isso tem uma relação com as raízes, né? A gente viu que quando é maior do que zero tem 2 raízes, quando é zero tem uma e quando é nulo não tem raiz. E a concavidade da parábola, a gente vai falar disso agora também. Então, vejam só, quem determina a concavidade da parábola, se ela é para cima ou para baixo, é o coeficiente A da função. Então, se o coeficiente A for positivo, a parábola é sempre para cima. Então, todas as parábolas que têm concavidade para cima, o coeficiente A é positivo. É um número maior do que zero. Então, já vou colocando aqui, ó, em todas as parábolas cuja concavidade está para cima, o coeficiente A deve ser positivo, maior do que zero. Agora vem o discriminante. Aí lembra, se tem 2 raízes, se tem 2 zeros, significa que a parábola está cortando o eixo horizontal, o eixo x, em 2 pontos. Aqui ó, é o x' que a gente achou e aqui é o outro x 2 linhas. Se cortou em 2, significa que o discriminante, o delta, é um número maior do que zero. Então observe essa relação. Toda parábola que tem concavidade para cima, o coeficiente A é positivo. Se a parábola corta o eixo horizontal, lembra lá que quando a gente procura o f de x, procura um x que torne o f de x igual a zero, a gente está procurando esses valores de x aqui. Então, se a gente encontrou 2 valores de x, significa que o delta é positivo. Então, para que a parábola corte o eixo horizontal, o eixo x, em 2 pontos diferentes, o delta deve ser positivo. Nessa daqui, ó, essa não, vamos para essa daqui. Essa daqui, repara que a parábola só cortou o eixo horizontal em um ponto, né? E quando corta em um ponto, significa que a gente só achou um x, ou seja, que o x' e o x 2 linhas são iguais, as raízes aqui são iguais. E quando isso acontece, a gente lembra que o delta é um número nulo, é o zero, né? Então, delta igual a zero, a parábola vai cortar o eixo horizontal uma única vez, só tem uma raiz, um zero dessa função. E quando não corta, é porque a gente não conseguiu encontrar aquele x. A gente procurou um f de x, procurou um x tal que o f de x fosse zero e a gente não encontrou. Então, quando a gente não encontra o x que anula a função, é porque o delta é um número menor do que zero, certo? Então esse é o primeiro caso. Todas as parábolas para cima, o azinho é positivo. E aí você tem os 3 casos que a gente estudou na questão anterior. O delta maior do que zero, 2 raízes. O delta igual a zero, uma raiz. E o delta menor do que zero não tem. Então a parábola não toca no eixo horizontal. Aqueles valores de x que a gente encontrou são os valores onde o gráfico da função quadrática corta o eixo horizontal. Agora vamos para os outros casos, né? Olha, aí você estuda por associação. Se o A positivo, a parábola é para cima, então o A negativo, a parábola vai ser para baixo. Então todas as concavidades que estão voltadas para baixo é porque o Azinho, o coeficiente A da função, é negativo, beleza? Aí agora vamos para o discriminante. Aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, esses 3 casos. Se o gráfico corta o eixo horizontal em 2 pontos aqui, ó, isso são 2 raízes. Então significa que o delta é um número
positivo. Você conseguiu encontrar a raiz desse delta. E aqui, ó, outro caso, tocou em um ponto só no eixo horizontal, ou seja, o delta é igual a zero. E por fim, quando não toca nem para cima nem para baixo, significa que o delta é um número negativo. Você não vai encontrar a raiz do delta, beleza? São esses 6 casos possíveis. O que é que vai estar mudando aqui? Apenas o coeficiente A. Se o A é positivo, parábola para cima. E aí acontece os 3 casos. Toca em 2, delta maior do que zero. Toca em 1, delta igual a zero. Não toca, delta menor do que zero. E se no positivo está para cima, o negativo, a parábola vai estar para baixo. E acontece os 3 casos. Delta positivo toca em 2, delta igual a zero toca em 1 e delta negativo, a parábola, não toca no eixo horizontal. Agora vamos resolver um exemplo. Essa é a questão 2 da lista, que ele pede para determinar a concavidade das parábolas, ou seja, dizer se a parábola é para cima ou para baixo. Então, baseado no que a gente acabou de falar, que a gente acabou de fazer aqui, vai ficar fácil determinar. Ele só quer saber se a parábola é para cima ou para baixo, nada mais do que isso. Vejam só, para determinar se a parábola é para cima ou para baixo, a gente precisa conhecer apenas o coeficiente A. E o coeficiente A acompanha o x ao quadrado. E x ao quadrado aqui, ó, tem coeficiente 1. E 1 é um número positivo. Se o A é positivo, significa que a parábola aqui está para cima. Aí, para saber se vai cortar em 1 ou 2 pontos do eixo horizontal, você calcula o discriminante. Aí você faz o discriminante. Se o discriminante for positivo, vai cortar 2 vezes. Se o discriminante for zero, corta uma única vez. Se o discriminante for nulo, não corta. Beleza? Então está feito aqui. Parábola com concavidade para cima, A positivo. Essa outra aqui, ó, quem é o A? O A sempre acompanha x ao quadrado. E olha só quem acompanha x ao quadrado aqui, ó, menos 1. Olha o sinal de menos na frente. Então, aqui, ó, é menos 1. E menos 1 é um número negativo. Se o A é negativo, significa que a parábola tem concavidade para baixo. Muito bem. Então, aqui, ó, vamos desenhar isso direitinho. Ó, concavidade para baixo, beleza? Essa é a concavidade dessa função. Se você quiser saber se vai cortar em 1, 2 ou nenhum ponto do eixo horizontal, você calcula o discriminante, que é o delta. E por fim, essa daqui. Aí, cuidado, o A acompanha quem? Acompanha x ao quadrado. E aqui eu coloquei invertido, coloquei em ordem embaralhada, para que você perceba que não tem uma ordem, não tem que aparecer exatamente A, B e C em ordem alfabética. O A é o coeficiente do x ao quadrado. E o A aqui, ó, é 2 e 2 positivo. Olha o sinal lá. Então aqui, ó, é um número positivo. Se é um número positivo, a parábola está para cima, concavidade voltada para cima. Essa foi a questão 2 da nossa lista.